companheiros do GEA, Grupo Espírita Irmã Angélica, agradecendo a Deus a oportunidade que nos permite o intercâmbio para que possamos dilatar, aprofundar os laços de afeto que nos vinculam para que possamos, como verdadeiros amigos, como verdadeiros irmãos, amar e servir a Deus por intermédio dos ensinos de Jesus, compreendidos e vivenciados onde estivermos, com quem estivermos. O nosso tema de hoje, a esperança. Antes de falar da esperança, vamos ler uma página preparatória que é do Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel através de Chico Xavier. A lição 136, coisas terrestres e coisas celestiais. Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus, João 3,12. No intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida a que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Por que meios se organizam hierarquicamente? Terão governo nos moldes terrestres? Indagam outros relativamente às razões pelas quais os cientistas, libertos do plano físico, não voltam aos antigos centros de pesquisas e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis, ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente a respeito das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução a tarefas mais altas e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se olvidassem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros? É necessário compreender o homem que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a trilhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual em seu mecanismo de relações com os homens encarnados não é de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Senhor, fazei-nos o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver ofensa, que levemos o perdão. Onde houver discórdia, que levemos a união. Onde houver dúvidas, que levemos a fé. Onde houver erros, que levemos a verdade. Onde houver desespero, que levemos a esperança. Onde houver tristeza, que levemos a alegria. Onde houver trevas, que levemos a luz. Ó Mestre, fazei com que procuremos mais consolar que ser consolados, compreender que ser compreendidos, amar que ser amados, pois é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. E assim, implorando a Deus, através de Francisco de Assis, Joana de Ângeles, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, da nossa irmã Angélica, do pai João, do pai Jacó, do pai Benedito, possamos, no estudo de hoje, ao seu final, nos sentirmos cada vez mais encorajados em busca do objetivo sagrado da existência. Que assim seja. Bem, companheiros, o nosso tema, a esperança. Quem de nós não sonha com dias melhores? Isto é, quem de nós não sonha com uma vida tranquila, sem tensões, sem angústias, sem aflições? Todos. Mas aí é que está
o grande desafio. Qual é a causa de nossas angústias, de nossas aflições, de nossas tormentas? No livro O Homem Integral, Joana de Ângeles, na página 142, Os Sofrimentos Humanos, nos leciona dizendo: Buda considerou a vida como uma forma de sofrimento e que sua finalidade era exclusivamente encontrar-se a maneira de libertar-se dele. Aí está a nossa esperança. Para o budismo, a vida é constituída de misérias que geram o sofrimento. Reparem que não é de miséria material, misérias morais, que atingem a todas as classes sociais, os famosos e os anônimos, as autoridades e as subalternidades. Por sua vez, o sofrimento é causado pelos desejos insatisfeitos ou pelas emoções perturbadoras, e o sofrimento deixará de existir se forem eliminados os desejos, sendo necessário, para tanto, uma conduta moderada e a entrega à meditação em torno das aspirações elevadas do ser. Meus queridos, Deus atende às nossas necessidades. Há uma diferença entre desejo e necessidade. Os desejos, podemos dizer, atingem a camada superficial, o ego. As necessidades, o ser profundo, o self. A fim de transmitir adequadamente suas lições, o príncipe Gautama utilizou-se de parábolas, conforme fez Jesus mais tarde. O fundamento essencial dos seus ensinos se encontra na lei do karma, graças à qual o homem é o construtor de sua desdita ou felicidade, mediante o comportamento adotado no período de sua experiência corporal. Em uma etapa, a aprendizagem equipa-o para a próxima, sendo a soma das experiências e ações positivas anula aquelas que lhes constituem o débito propiciador do sofrimento. Como disse Paulo, o amor cobre a multidão de pecados, isto é, uma virtude anula muitos defeitos. E a dor e o sofrimento não estão naquilo que nós passamos, mas em como nós encaramos a vida. É famosa a história de que Joana de Cusa, pendurada no madeiro inflamante para ser queimada pelo carrasco romano, este vem e lhe pergunta: teu mestre só te ensinou a morrer? E ela mansamente, docilmente diz: não, também me ensinou a te amar. Reparem que nesta circunstância muitos de nós até negaríamos Jesus. E o filho dela, que estava ao seu lado, diz a ela: mãe, nega Jesus. E ela amorosamente diz ao filho: cala a tua boca. Então a serenidade, o equilíbrio não está naquilo que nós passamos, em como nós reagimos. E tudo que nós passamos tem um nome: prova e expiação. Então as provas e expiações têm uma função educativa. Ou seja, educar os pensamentos, educar os sentimentos, educar a vontade, para que as nossas ações se modifiquem, já que tudo é uma relação de causa e efeito. As ações desequilibradas, perturbadas em si, geram angústias e aflições. Então, se nós mudarmos as nossas atitudes, mudaremos as causas. E mudando as causas, mudaremos os efeitos. Ainda Joana de Ângeles continua dizendo o seguinte: a coragem é o fator decisivo
para o bem do indivíduo na sua historiografia psicológica. Para Aurila, basta o interesse consciente e duradouro em favor da aquisição da felicidade, que se deve tornar a meta essencial da sua existência. Queridos amigos, Jesus prometeu felicidade, não prometeu prazer. A felicidade está no self, equilibrado, desperto, ativo, operante, livre de desejos e de sentimentos mesquinhos, libertos do orgulho, da vaidade e do egoísmo, ou superando as sombras existenciais que carregamos conosco. Então continua lecionando Joana. O sofrimento em si mesmo é fonte motivadora para as lutas do crescimento emocional e amadurecimento da personalidade, que passa a compreender a existência de maneira menos sonhadora e mais condizente com sua realidade. Os jogos e ilusões da idade infantil superados dão ensejo a uma integração consciente do indivíduo no grupo social no qual se encontra, fomentando o esforço pelo bem dos demais, por saber-se membro valioso e entender, por experiência pessoal, os gravames que a dor proporciona. E, não obstante, esta experiência lúcida sabe que o esforço a envidar para liberar-se dos sofrimentos é, por sua vez, conquista da inteligência e do sentimento, postos a serviço de sua realização pessoal e comunitária. Então, queridos amigos, pela graça, pela misericórdia divina, estaremos nos meios, nos ambientes, com as pessoas com as quais precisamos, necessitamos estar para nos tornarmos criaturas melhores. Reparem bem que a felicidade não consiste na ausência de problemas. A felicidade consiste em saber lidar com os problemas. Jesus, até hoje, lida com os nossos problemas, mas ele é feliz. Bezerra de Menezes, Mahatma Gandhi, todos os grandes espíritos designados por Deus através de Jesus para nos orientar, para nos esclarecer na marcha ascensional, que todos, mais ou menos tempo, atingiremos, libertando-nos do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Enquanto não compreendermos com clareza por que vivemos, qual é a causa de nossas vidas, para que vivemos, qual é a finalidade, qual é o propósito. Mas Joana de Ângeles, sempre ela, a nossa querida amiga, também nos leciona no livro Autodescobrimento, uma busca interior, na página 84, Terapia da Esperança. O predomínio do ego nos relacionamentos humanos responde pelas incessantes frustrações e desequilíbrios outros que assinalam a criatura humana. O que isso quer dizer é que, na infância emocional, psicológica, afetiva em que nos encontramos, não sabemos lidar com perdas. A infância já se foi, a juventude já se foi, o adulto já se foi. E agora chega a madureza. E neste momento, nos balanços de perdas e danos, o que temos a dizer frontalmente para nós? Quem de nós não olha para dentro de si mesmo e diz: ah, se eu soubesse, ah, se eu soubesse, não teria amado quem amei, ah, se eu soubesse, não teria feito
o que eu fiz. Não lamente, não chore. Porque você fez aquilo que hoje te desperta. Então nada é inútil, nada é em vão, nada é carente de significado e de propósito. Continua Joana de Ângeles. Sem a correspondente consciência lúcida em torno dos objetivos da existência carnal, o indivíduo que assim age faz-se vítima da personalidade enfermiça a que acostumou, como método de triunfo nos seus cometimentos. Gente, quem era o vitorioso? Joana ou seu carrasco? Aos olhos do mundo, aos olhos daqueles que se apegam ao convencionalismo, ao formalismo da conduta humana, diria que Joana, quando diz ao filho querido, no madeiro infamante, cala a tua boca e serve a Jesus, afinal, quem é esse Jesus que nós todos nos dignamos a buscar, a seguir? Aliás, repare que eu falei a buscar, a seguir, mas eu também poderia dizer perseguir, porque o verbo perseguir também tem conotação de busca, de procura. Então todos nós estamos perseguindo, isto é, buscando, indo ao encontro de Jesus. E nós todos sabemos que os ensinamentos de Jesus estão todos no Sermão da Montanha. E a montanha tem um simbolismo. O que são as montanhas? As dificuldades, as provas, as expiações que temos que superar no dia a dia para ganharmos maturidade psicoafetiva, amando sem apegos, sem obedecer os apelos do ego. Muita gente se ilude achando que quando desencarnar, os problemas existenciais estarão resolvidos. Gente, nesse quesito não há diferença entre encarnado e desencarnado, porque os problemas psicoafetivos não são do corpo físico, são do espírito. Então, encarnado ou desencarnados, temos que superá-los. Diz ainda Joana na sua sabedoria, considerando que o interrelacionamento pessoal é uma arte de dissimular sentimentos, afivela a máscara correspondente a cada momento e varia conforme as circunstâncias, ocasiões e pessoas com as quais se comunica. Gente, ela está falando de hipocrisia. Aliás, a hipocrisia foi exatamente aquilo que Jesus mais combateu, a hipocrisia. Então, continuando a nossa busca, Joana de Ângeles diz mais ainda: a identificação dos objetivos da vida faculta os estímulos para o prosseguimento da busca de autenticidade de realização. Que o amor seja natural e espontâneo. Que o amor não seja fingido. É disso que ela está falando. E se eu finjo sentir o que eu não sinto, como ser feliz? Ah, Joaninha. Aí Joana continua. Plenitude, a meta. O homem e a mulher, conscientes das responsabilidades que lhes dizem respeito, estabelecem metas de realizações que passam a conquistar a pouco e pouco, promovendo-se no processo da evolução. À medida que galgam um patamar, logo outro se apresenta, atraente e desafiador,
constituindo-se um renovado, incessante estímulo ao desenvolvimento das potencialidades adormecidas. Em razão disso, apresentam-se-lhes metas educacionais, familiares, sociais, econômicas, artísticas e espirituais. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nos leciona dizendo: educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Diremos nós, então, hábitos adquiridos em sucessivas encarnações. Quanto mais evoluído, mais feliz eu sou. Então, minha amiga, meu querido, as aflições, as angústias pelas quais todos nós passamos não devem nos deter a marcha, a busca. Devemos encará-los como incentivo para despertar a fé que remove a montanha. E a fé que remove a montanha é a esperança, a certeza de que trabalhando hoje para o bem, pelo bem, em nome de Jesus, o amanhã será outra realidade para todos nós. Mas para isso, precisamos compreender que se queixar, que lamentar, acusar outrem da problemática que nos é íntima, não nos resolve o problema. E mais ainda, diz Joana, olha quanta sabedoria. Em razão disso, apresentam-se-lhe metas educacionais, familiares, sociais, econômicas, artísticas, espirituais. Esse elenco de aspirações compõe o quadro das conquistas a serem logradas, mediante o desempenho lúcido de cada uma, superando os óbices que surgem como fenômenos impeditivos. Gente, observem que nós estamos falando de dias melhores, da esperança que não é quimera, fantasia, mas algo que se concretiza, que se realiza quando nós, identificados com o objetivo, utilizamos-nos correta e adequadamente das ferramentas que nos são colocadas nas mãos. Todos nós sabemos que pensamento, sentimento, vontade é o tripé no qual se apoiam as nossas ações. Então, através dos passes, das orações, de estudos doutrinários, vamos modificando lentamente o padrão vibratório do pensamento, do sentimento, da vontade e mudando as nossas ações a cada momento, tornando-nos homens novos, de hábitos novos, de costumes novos, estando no mundo, mas não sendo do mundo. E assim vamos escalando a montanha ou aquilo que as escadas de Jacó. Diz mais Joaninha, qualquer ascensão exige esforço, assim como toda mudança propõe ampliação ou renovação de paradigma, ou seja, qual é o modelo de conduta e de comportamento que eu sigo? O artista, o jogador de futebol, o político, o padre, o pastor? É a Jesus. Quando eu falo Jesus, também pode ser Buda, Krishna, qualquer um dos grandes e verdadeiros líderes da humanidade. E já que falamos em educação, Pestalozzi, o grande mestre de Allan Kardec, dizia que educação é o desenvolvimento harmônico e integral das potencialidades do ser. Quem é o ser? O espírito. Então, à medida em que nós vamos evoluindo
intelectual e moralmente, saindo da horizontalidade para a verticalidade, saindo da mente concreta para a mente abstrata, tornando-nos vazios das concepções mundanas e humanas, desapegando-nos de nós mesmos, para que a plenitude do divino, que somos todos nós, se manifeste e se revelem em nossos atos, pensamentos, sentimentos e palavras. Diz mais Joana, a mudança de um paradigma aceito por outro desconhecido produz reações que equivalem ao prazer de preservar os valores estabelecidos nos moldes em que se apresentam. A gente ouve falar em progressistas e conservadores. Aqueles que se apegam ao presente na forma em que se faz, com medo do futuro, do desconhecido. Como cantou Caetano Veloso, a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que era antes quando não somos mutantes. Ou seja, o objetivo da vida é a transformação intelectual e moral de cada um de nós, no desabrochar, no despertar da consciência, para a primavera de saber, amar e viver, de acordo com a vontade de Deus nosso Pai, onde estivermos, com quem estivermos. Ah, Joaninha, diz mais, Joaninha. Essa mudança que se faz com frequência, notada ou não, são as metas da sociedade progressista, que se operam por força das próprias conquistas. Gente, se a gente observar os padrões de hoje, 2021, já não são os mesmos padrões dos anos 70, que já não são os mesmos padrões dos anos 30. O que mudou? Vejam bem, a gente assiste hoje no mundo o debate, o conflito entre os que querem a mudança de verdade e os que fingem querer, conservando os seus poderes, tudo como está, os egoístas. Diz Joana, o conhecimento, a cultura e as conquistas tecnológicas da humanidade, no momento, duplica-se a cada 4 anos, constituindo-se um imperativo pesado para a criatura acompanhar e assimilar as novas informações. No entanto, no limiar do próximo milênio, essas conquistas serão de tal monta que se fará a duplicação em apenas 20 meses. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer com isso que o mundo de hoje é mais evoluído, porém mais complexo. Quanto maior a evolução, maior a complexidade. E como o mundo está cada vez mais veloz, eu preciso de uma mente arejada, limpa, desapegada, para eu mudar. E como disse Sócrates, homem, conhece-te a ti mesmo. Quem somos nós? E disse ainda, homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a Deus e o universo. Porque Deus está dentro de nós. Nós somos partículas do universo. Defeitos, quem não os tem? Eu tenho e todo mundo tem. E vou dizer mais a vocês, um dos grandes benefícios que a doutrina espírita me deu foi de mostrar o quanto eu sou orgulhoso, o quanto eu sou vaidoso. Para eu me curar, eu preciso primeiro reconhecer e aceitar a doença. Se eu não reconhecer e aceitar a doença, eu me revolto e não me trato.
Mas desde quando revolta, desespero, queixumes, lamentos solucionaram problemas? Nós estamos assistindo hoje as criancinhas cada vez mais inteligentes, mas cada vez mais desequilibradas emocionalmente. A gente ouve muitas pessoas dizer assim, isso é mimimi, porque antigamente não era assim. Antigamente não era assim, mas hoje é assim. O mundo mudou, gente. Gostando ou não, a vida mudou. E temos que aceitar as mudanças. E como é difícil mudar, tornar-se uma nova pessoa. Quando Jesus diz, necessário vos é nascer de novo, ele está nos convidando a mudar, progredir, sair das sombras para a luz. Deixar de gostar para amar. Amar sem apegos, sem sentimento de posse. Ninguém muda a ninguém. Eu só posso mudar a mim mesmo. E quem sabe se a nossa mudança pessoal não ajude o outro a mudar também. Como cantou Guilherme Arantes na sua belíssima canção, Amanhã será o novo dia, da mais linda alegria que se possa imaginar. Amanhã está toda esperança, e por menor que pareça, se existe, é para festejar. Amanhã, a luminosidade, alheia a qualquer vontade, há de imperar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge para se trilhar. Então, meus amigos, não tenhamos medo do amanhã. Porque o amanhã é consequência natural do hoje. Então, como vivermos hoje, viveremos amanhã. Quando Jesus perguntou ao centurião, amigo, a que vieste? Ele continua a perguntar a cada um de nós, amigo, a que vieste? Por que me procuras? Por que me buscas? Como disse a Saulo, Saulo, por que me persegues? Isto é, por que me busca? E Saulo, quando chega diante de Ananias, depois que ouve as orientações de Ananias, Ananias diz a ele, e agora, por que te detens? E também a cada um de nós que estamos nessa lide, nessas lutas pelo nosso aprimoramento intelectual e moral. Jesus pergunta, amigo, e agora, por que te detens?